Um som baixo, fraco, vindo da estrada. Levantei a cabeça, atenta. A estrada de terra passa a uns 50 metros do portão do sítio. É uma estrada quase sem movimento. Passa um carro de vez em quando, uma moto, um caminhão carregado. Mas, no geral, é vazia, poeira e silêncio. O som continuava. Não era motor de carro, não era bicicleta, não era gente gritando. Era choro. Choro baixo, cortado, fraco. Choro de quem já chorou demais. Larguei o pano molhado no tanque e caminhei até o portão. Meu coração já tinha começado a bater diferente. Aquele tipo de batida que vem quando a gente sente que alguma coisa não tá certa. Abri o portão devagar. O metal gemeu. A dobradiça velha rangeu alto. E foi aí que eu vi. No meio da estrada, parado debaixo do sol causticante, tinha um carrinho de bebê. Velho, sujo, com as rodas tortas, e dentro dele, 2 bebês. Pequenos demais, vermelhos de sol, suados, tremendo. Um deles chorava fraco, como se já tivesse desistido de ser ouvido. O outro nem chorava mais, só ficava ali com os olhinhos semicerrados, a respiração rápida. Olhei em volta, nada, ninguém, só o vento quente soprando a poeira, só o céu imenso e vazio, só eu e aqueles 2 bebês abandonados no meio do nada. Meu corpo gelou, apesar do calor, porque eu sabia que se eu virasse as costas, se eu fingisse que não tinha visto, se eu voltasse para o tanque e continuasse lavando roupa, aqueles 2 não iam ter segunda chance. Mas também sabia que se eu pegasse aquele carrinho, se eu levasse eles para dentro, se eu decidisse cuidar, a minha vida ia virar de cabeça para baixo. Mulher sozinha não foi feita para carregar destino dos outros. Fiquei ali, parada, dividida entre o que devia fazer e o que podia fazer. O sol queimava, as cigarras cantavam alto, a terra cheirava a seca. E aquele choro fraco continuava, cortando o silêncio igual faca. Foi quando eu olhei direito para o rosto deles. Um tinha uns 6 meses. Cabelo escuro, grudado de suor. O outro era menor, talvez 4 meses. Pele clara, queimada de sol. E nos olhos deles, naqueles olhinhos cansados, assustados, eu vi uma coisa que conhecia bem. Abandono. O mesmo abandono que ficou na minha casa depois que o Zé morreu. O mesmo silêncio pesado. A mesma sensação de que se a gente sumisse, ninguém ia notar. Respirei fundo. E então, sem pensar muito, sem planejar nada, eu empurrei o carrinho para dentro do sítio. Fechei o portão atrás de mim. E naquele instante, enquanto eu levava aqueles 2 bebês para a sombra do celeiro, eu soube. Qualquer decisão que eu tomasse dali para frente não ia mudar só o meu destino. Ia mudar as vidas deles para sempre. Fim do capítulo 1. Continue 16, capítulo 2. O peso de decidir sombra não cura abandono, mas pelo menos alivia. Levei o carrinho para o celeiro onde a luz do sol não entrava direto. O lugar cheirava a palha velha, madeira úmida e poeira acumulada. Não era limpo, mas era fresco. E naquele momento fresco era tudo que eu tinha para oferecer. Tirei os 2 do carrinho com cuidado. Eles eram leves demais. Pesavam menos que um saco de farinha. A pele deles ardia de febre, de sol, de descuido. O menor tremeu quando eu peguei ele no colo. O outro me olhou com os olhos fundos, cansados, como se já tivesse visto coisa demais para a idade que tinha. Sentei no chão de terra batida e fiquei ali, segurando um em cada braço, sem saber direito o que fazer. Eu não entendia de bebê. Nunca tive filho. Tentei, o Zé queria, eu também queria, mas não veio. A gente tentou por anos, até que o corpo falou mais alto que a vontade e a gente parou de tentar. Aceitou, seguiu em frente do jeito que dava, e agora, 52 anos depois de nascer, eu estava ali com 2 bebês nos braços, sem saber nem por onde começar. Respirei fundo. Pensei. Água. Precisavam de água.
Deitei eles no colchão velho que eu guardava no canto do celeiro, aquele que a gente usava quando recebia visita antes de parar de receber visita. Cobri com um lençol limpo. Corri até a cozinha, peguei uma caneca de água fresca do filtro, molhei um pano e voltei. Passei o pano molhado nos rostinhos deles, devagar, com cuidado. A água escorreu pelas bochechas, pescoço, orelhas. Eles não reagiram muito. Só ficaram ali, quietos, como se tivessem desistido de reagir a qualquer coisa. Isso me partiu, porque criança que não reage é criança que já sofreu demais. Molhei de novo, passei nos bracinhos, nas mãozinhas. A pele deles era fina, delicada, dava para ver as veias azuis por baixo. O maior abriu os olhos devagar, me olhou, não chorou, não sorriu, só olhou, como se tentasse entender quem eu era e se eu ia machucar ou ajudar. Calma, eu sussurrei. Calma. Minha voz saiu rouca. Fazia tempo que eu não falava com ninguém além das galinhas. O menor agarrou meu dedo com força. Uma força que não combinava com o tamanho dele, como se tivesse medo de cair. Medo de sumir, medo de ser deixado de novo. Foi ali que eu chorei. Chorei calado, sem fazer barulho, só deixando as lágrimas caírem. Chorei porque eu não tinha comida de bebê, não tinha leite próprio, não tinha fralda, não tinha remédio, não tinha nada do que eles precisavam. Só tinha vontade. E vontade, eu descobri naquele dia, às vezes é o único combustível que a gente tem. Levantei, limpei o rosto com as costas da mão e fui para a cozinha. Abri o armário, olhei o que tinha. Arroz, feijão, farinha, sal, açúcar, café, nada que servisse. Procurei na geladeira velha que chiava alto. Tinha leite, leite de caixinha que eu comprava para mim, para tomar com café. Não era leite de bebê, eu sabia disso, mas era o que tinha. Esquentei um pouco no fogão, deixei esfriar, provei com a ponta do dedo para ter certeza que não estava quente. Peguei uma colher pequena e voltei para o celeiro. Sentei de novo no chão. Peguei o maior no colo. Ele estava acordado, me olhando com aqueles olhos desconfiados. Vamos tentar, tá bom? Falei baixo. Cheguei a colher perto da boca dele. Ele virou o rosto. Tentei de novo. Ele fechou a boca. Insisti. Devagar, sem forçar. Na terceira tentativa, ele abriu a boca. Tomou um pouquinho. Fez uma careta, mas engoliu. Repeti. De novo, de novo, de novo. Ele tomou mais um pouco. Depois foi a vez do menor. Esse foi mais difícil. Ele não queria abrir a boca. Choramingava baixo, virando a cabeça para o lado, mas eu insisti, com paciência, com calma, até que ele tomou. Pouco, muito pouco, mas tomou. Quando terminei, eles voltaram a dormir, exaustos, ainda suados, ainda frágeis, mas vivos. Fiquei sentada ali, olhando eles dormirem, e percebi que minhas mãos tremiam, tremiam de cansaço, de medo, de responsabilidade, porque agora eles estavam aqui, e eu era tudo que eles tinham. A tarde passou devagar, eu não saí do celeiro. Fiquei ali, vigiando eles, improvisando o que dava. Peguei panos velhos e fiz fraldas. Não eram boas, eram tortas, mal amarradas, mas seguravam. Dei mais leite, aos pouquinhos. Eles tomaram melhor dessa vez. Molhei eles de novo com o pano úmido para refrescar. Cantarolei baixinho. Não lembro que música, talvez nenhuma música de verdade. Só um som para preencher o silêncio. Lá fora, o sol começou a descer. O calor foi diminuindo. A luz dourada do fim de tarde entrou pelas frestas da madeira, desenhando linhas no chão. E foi nesse silêncio, nessa luz suave, que eu comecei a pensar no que vinha depois. Porque era impossível isso passar despercebido. Bebê abandonado em estrada de interior vira notícia rápido, vira fofoca, vira caso. E eu, mulher sozinha, viúva, sem documento nenhum daquelas crianças, estava numa situação delicada. Devia ter ido direto para a cidade. Devia ter chamado a polícia, o conselho tutelar, alguém. Mas eu não chamei,
porque no fundo eu sabia o que ia acontecer. Iam tirar eles de mim, iam levar para algum abrigo, iam separar talvez. Iam colocar em processo de adoção que demora anos, que machuca, que deixa marca, e enquanto isso, eles iam crescer sem ninguém. Eu conhecia gente que tinha passado por abrigo, conhecia histórias, sabia que não era lugar ruim por maldade, mas era lugar duro, lugar onde criança vira número. E esses dois já tinham sido número demais. Alguém tinha deixado eles ali, jogado, abandonado, como se não valessem nada, mas valiam tanto quanto qualquer um. Peguei o menor no colo de novo. Ele estava dormindo, com a respiração tranquila agora, o rostinho relaxado. Encostei ele no meu peito. Senti o coraçãozinho batendo, pequeno, rápido, vivo. E pensei, Rita, você vai ter que decidir, agora. Porque a noite ia cair, e amanhã o mundo ia bater na porta. Eu podia entregar eles. Podia fazer a coisa certa, a coisa legal, a coisa que todo mundo esperava. Ou podia ficar, podia lutar, podia arriscar tudo. A paz, o sítio, a vida que eu conhecia, por dois bebês que nem eram meus. Olhei para o céu através da janela quebrada do celeiro. As primeiras estrelas começavam a aparecer, o mesmo céu que o Zé gostava de olhar antes de dormir. E quase deu para ouvir a voz dele, dizendo baixinho, faz o que seu coração mandar, Rita. Sempre foi assim. Respirei fundo. Levantei. Peguei o lençol mais limpo que tinha e cobri os dois com cuidado. Depois, saí do celeiro e fui até a varanda da casa. Sentei na cadeira de balanço velha, aquela que rangia alto toda vez que eu me mexia. A noite tinha caído de vez. O céu estava cheio de estrelas. O vento soprava fraco, trazendo cheiro de terra e mato seco. E ali, sozinha no escuro, eu tomei a decisão. Ia ficar com eles. Não sabia como, não sabia se ia dar certo, não sabia se eu ia conseguir, mas ia tentar. Porque às vezes a gente não escolhe o que a vida traz. A gente só escolhe o que faz com o que veio. E eu escolhi não virar as costas. Fim do capítulo 2. Continue 20:17. Capítulo 3. Quando o mundo bate à porta. A notícia viaja rápido em lugar pequeno. Mais rápido que vento, mais rápido que chuva, mais rápido que qualquer coisa. Eu sabia disso. Sempre soube. Mas mesmo assim, não esperava que chegasse tão cedo. Mal tinha amanhecido quando ouvi o barulho de motor vindo pela estrada. Levantei da cadeira onde tinha passado a noite. Não consegui dormir direito. Ficava acordando de hora em hora para ver se os bebês estavam respirando. E fui até a janela. Uma caminhonete velha subia a poeira vermelha, vindo devagar. Reconheci. Era do seu Nonato, dono do armazém na cidade. Meu estômago apertou. Ele parou em frente ao portão, desceu, tirou o chapéu e ficou ali parado, como se pedisse licença para entrar. Fui até lá. Bom dia, dona Rita. Bom dia, seu Nonato. Ele coçou a cabeça, constrangido. A senhora me desculpe vir aqui assim logo cedo, mas é que tá correndo um boato na cidade. Que boato? Ele olhou para o chão. Que a senhora pegou duas crianças, bebês, que estavam abandonados na estrada. Fiquei quieta. Não confirmei. Não neguei. Ele continuou. O povo tá falando, dona Rita. Tá falando que a senhora não pode ficar com eles, que tem que chamar o conselho, a polícia, essas coisas. E o senhor? O que o senhor acha? Ele me olhou. Suspirou. Eu acho que a senhora tem bom coração. Sempre teve, mas também acho que a senhora está se metendo numa encrenca grande. Engoli seco. Eles estavam morrendo, seu Nonato, sozinhos, debaixo do sol. Se eu não tivesse pegado... Eu sei. Ele interrompeu baixo. Eu sei, dona Rita, mas a lei é a lei. E tem gente poderosa que já está de olho nisso. Gente poderosa. Ele baixou a voz ainda mais. Dr. Vitor. O nome caiu como pedra. Dr. Vitor Sampaio. Dono de quase metade das terras da região. Homem rico. Bem relacionado.
conhecido por comprar terra de gente que estava em aperto, e ele já tinha tentado comprar o meu sítio mais de uma vez. Ofereceu pouco, bem pouco. Eu recusei. Desde então, ele ficou de olho, esperando eu fraquejar, esperando eu precisar, esperando qualquer brecha para voltar com proposta ainda pior. O que ele tem a ver com isso? Perguntei, já sabendo a resposta. Seu Nonato suspirou fundo. Ele está dizendo que a senhora não tem condição de cuidar de criança, que está velha, sozinha, sem estrutura, que é perigoso, que ele vai acionar as autoridades. Senti a raiva subindo. Ele quer é me tirar daqui. Eu sei, dona Rita, mas ele tem influência, tem advogado, tem gente que escuta ele. Fiquei calada por um tempo. O sol já estava alto. O calor começava a pesar. Obrigada por me avisar, seu Nonato. Ele colocou o chapéu de volta. Se a senhora precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode contar comigo. Acenei com a cabeça. Ele entrou na caminhonete e foi embora, deixando só a poeira no ar. Voltei para o celeiro. Os bebês estavam acordados. O maior choramingava baixo. O menor olhava para o teto quieto. Peguei eles no colo, um de cada vez, troquei as fraldas improvisadas, dei mais leite diluído. Eles tomaram melhor agora. Já estavam reconhecendo. Já sabiam que eu não ia machucar. Mas eu sabia que isso não ia bastar. Dr. Vitor apareceu no fim da tarde. Caminhonete preta, reluzente, ar-condicionado ligado, vidro escuro. Ele desceu devagar. Ajeitou a camisa social limpa, passou a mão no cabelo grisalho e caminhou até o portão como se fosse dono do lugar. Eu estava na varanda. Não levantei. Dona Rita, ele disse sorrindo, um sorriso que não chegava nos olhos. Podemos conversar? Pode falar daí mesmo. O sorriso vacilou, mas ele manteve a pose. Fiquei sabendo que a senhora está com 2 crianças aqui. E daí? A senhora sabe que isso é irregular, né? Criança abandonada tem que ser entregue para as autoridades. Não pode ficar com qualquer um. Qualquer um. A palavra ardeu. Eu não sou qualquer um, respondi, firme. Eu sou quem salvou a vida deles. Ele deu de ombros. Entendo o gesto, dona Rita, mas a senhora precisa pensar na realidade. A senhora está sozinha, sem renda fixa, sem estrutura. Criança precisa de cuidado, precisa de médico, escola, futuro. E o senhor acha que eu não posso dar isso? Acho que a senhora não tem como. Ele deu um passo à frente. Deixa eu ser direto, dona Rita. Eu conheço gente no conselho tutelar, conheço juiz, promotor. Se eu quiser, eu faço essas crianças saírem daqui amanhã. E junto com elas, esse sítio também. Meu sangue gelou. O senhor está me ameaçando? Ele abriu os braços, fingindo inocência. Não, dona Rita, eu estou tentando ajudar. Porque se isso virar processo, a senhora vai gastar dinheiro que não tem. Vai perder tempo. Vai perder as crianças de qualquer jeito. E ainda pode perder essa terra por dívida. Ele chegou mais perto do portão. Mas eu tenho uma proposta. Eu compro o sítio da senhora, pago um valor justo. A senhora sai daqui sem dívida, sem preocupação. E as crianças vão para quem pode cuidar direito delas. Olhei para ele, para os olhos dele, e vi o que ele era. Um homem que transformava desgraça em negócio. Sai daqui, falei baixo. Dona Rita, sai daqui. Ele ficou me encarando. O sorriso morreu de vez. A senhora está comprando uma briga grande demais. Então que seja. Ele balançou a cabeça, deu meia volta e entrou na caminhonete. Antes de ir embora, abaixou o vidro e gritou: eu volto, e da próxima vez, eu não venho sozinho. A caminhonete sumiu na poeira. Fiquei ali, tremendo de raiva, de medo, de cansaço, porque eu sabia que ele não estava blefando. Naquela noite, não consegui comer. Fiquei sentada na varanda, olhando o escuro, tentando pensar. Ele tinha razão numa coisa. Eu não tinha estrutura. Não tinha dinheiro sobrando. Não tinha documento das crianças. Não tinha nada que provasse que eu podia cuidar deles. E ele tinha poder. Tinha advogado. Tinha gente que fazia o que ele mandava. Se ele quisesse, podia me destruir.
Podia tirar os bebês, podia tomar o sítio, podia me deixar sem nada. Mas alguma coisa dentro de mim se recusava a desistir. Talvez fosse teimosia, talvez fosse orgulho, talvez fosse só o fato de que eu tinha passado tempo demais sozinha, calada, aceitando tudo. E agora, pela primeira vez em muito tempo, eu tinha algo pelo que lutar. Entrei no celeiro. Os bebês dormiam tranquilos, enroladinhos no lençol. A respiração deles era suave, regular. Sentei no chão ao lado deles. Passei a mão no cabelo do maior. Ele se mexeu um pouco, mas não acordou. Eu não sei se vou conseguir, sussurrei. Não sei se sou forte o bastante. Não sei se tenho coragem o bastante. Minha voz falhou, mas eu prometo uma coisa. Enquanto eu tiver fôlego, ninguém vai tirar vocês daqui sem lutar. O menor abriu os olhos, me olhou, e pela primeira vez, desde que eu os tinha encontrado, ele esboçou algo parecido com um sorriso. Pequeno, frágil, mas real. E naquele momento eu soube. Não importava o que viesse, não importava quantas vezes o mundo batesse à porta, eu ia ficar. Fim do capítulo 3. Continue 20 e 22. Capítulo 4. A tempestade e o que ela traz chuva no sertão é bênção e castigo ao mesmo tempo. Quando vem, vem com força. Vem para valer. E naquela manhã, o céu acordou pesado, carregado de nuvens escuras que pareciam arrastar o chão. O ar estava abafado, quente demais, quieto demais. Tipo de silêncio que vem antes da tempestade. Eu estava no celeiro com os bebês quando senti o cheiro. Cheiro de terra molhada antes da chuva cair. Cheiro que anuncia. Olhei pela fresta da janela quebrada e vi as nuvens se juntando. Grossas, pretas, baixas. Meu coração apertou. Porque tempestade aqui não é só água caindo do céu. É estrada virando lama. É rio subindo. É isolamento completo. E eu estava sozinha, com 2 bebês, sem telefone que funcionasse, sem vizinho perto o bastante para ouvir se eu gritasse. Peguei os 2, levei para dentro de casa. Coloquei eles no meu quarto, na cama, cercados de travesseiro para não caírem. Fechei as janelas, travei as portas, e então a chuva começou. Não foi chuva comum, foi dilúvio. A água caía em lâminas grossas, batendo nas telhas com barulho ensurdecedor. O vento uivava, empurrando as janelas, fazendo a casa inteira gemer. Os relâmpagos rasgavam o céu, iluminando tudo por um segundo antes de mergulhar tudo no escuro de novo. E o trovão. O trovão vinha logo depois, explodindo tão perto que a terra tremia. Os bebês acordaram assustados, choraram alto, desesperados. Peguei os 2 no colo, tentei acalmar. Tá tudo bem, eu dizia, tentando parecer firme. É só chuva, passa logo. Mas não passou. A chuva continuou. Horas. A tarde inteira. E quando o céu começou a escurecer de vez, eu percebi. A água estava entrando. Vazava pelo teto. Escorria pelas paredes. Formava poças no chão da sala. Corri, peguei bacia, pano, balde. Tentei estancar. Mas era água demais. A casa era velha demais. E os bebês continuavam chorando. Voltei para o quarto. Peguei eles de novo. Cantei, balancei, fiz tudo o que sabia fazer. O maior se acalmou um pouco. Encostou a cabecinha no meu ombro, exausto. Mas o menor não parava. Chorava sem parar, um choro agudo, diferente. Encostei a mão na testa dele. Estava quente. Quente demais. Febre. Meu estômago despencou. Levei ele até a luz fraca da lamparina. A energia tinha caído fazia tempo, e olhei direito. O rostinho dele estava vermelho, os olhos fundos, a respiração rápida e difícil. Ele estava doente, e eu não tinha remédio, não tinha termômetro, não tinha nada. Pensei em sair, ir até a cidade, buscar ajuda, mas lá fora era só escuridão, chuva e lama. A estrada devia estar intransitável. Eu não tinha carro, não tinha como sair, estava presa. E o bebê estava piorando. Passei a noite inteira acordada, molhei pano com água fria. Passei no corpo dele, tentando baixar a febre. Dei água,
pouquinho de cada vez. Ele tomava, mas cuspia metade. O choro foi ficando mais fraco, até que ele parou de chorar. E isso foi pior, porque bebê que não chora é bebê que não tem mais força. Eu segurava ele no colo, balançando devagar, sentindo o coraçãozinho batendo rápido demais contra o meu peito. Não, eu sussurrava. Não, não, não. Você não vai morrer. Não aqui. Não agora. Mas eu estava apavorada, porque eu já tinha visto morte. Já tinha segurado o Zé enquanto ele se despedia sem palavras. Já tinha sentido a vida escorrendo pelos dedos sem conseguir fazer nada. E agora estava acontecendo de novo. A chuva não parava. O vento não parava. E a febre não baixava. Rezei. Rezei todas as orações que sabia. Rezei para as que não sabia. Rezei para o Zé, para minha mãe que já tinha ido, para o céu, para quem quisesse ouvir. Me ajuda, eu pedi, baixinho com a voz quebrada. Pelo amor de Deus, me ajuda. E foi quando ouvi, batida na porta, forte, insistente, gelei. Quem batia em porta alheia no meio de uma tempestade dessas? A batida veio de novo. Levantei devagar, ainda segurando o bebê. Fui até a porta, encostei o ouvido. Dona Rita! Uma voz gritou lá fora. Edu, abre a porta. Conhecia aquela voz. Era Luzia, minha vizinha, a única que morava a uns 3 quilômetros dali. Destravei a porta e abri. Ela estava encharcada, cabelo grudado no rosto, roupa pesada de água, mas nos olhos dela tinha determinação. Seu Nonato me avisou que você estava com os bebês, ela disse entrando rápido. Vim ver se estava tudo bem. Como você veio? Tá tudo alagado. A pé, pelo atalho do mato. Olhei para ela, incrédula. Ela tinha vindo a pé, 3 quilômetros, no meio da tempestade, de noite, por mim. Um dos bebês está com febre. Falei rápido. Não sei o que fazer. Tá piorando. Ela largou a sacola molhada que trazia no ombro e veio até mim. Olhou para o bebê. Encostou a mão na testa dele. Franziu a testa. Febre alta, ela murmurou. Mas não está convulsionando. Isso é bom. Ela abriu a sacola. Tirou um vidrinho de remédio, um termômetro velho, pano limpo. Trouxe o que tinha em casa, disse ela. Não é muito, mas ajuda. Mediu a febre. 38,5. Pingou remédio na boca do bebê. Ele fez careta, mas engoliu. Depois, Luzia pegou ele no colo e começou a andar pela casa, balançando devagar, cantarolando baixo. Eu sentei, tremendo de cansaço, de alívio, de medo que ainda não tinha passado. Por que você veio? Perguntei baixinho. Ela me olhou. Porque ninguém devia ficar sozinha num momento desses. E aquilo me quebrou. Chorei, sem segurar. Chorei tudo que tinha segurado desde que encontrei os bebês. Desde que o Zé morreu. Desde que a vida tinha ficado pesada demais para carregar sozinha. Luzia não disse nada. Só continuou balançando o bebê, cantando baixo, deixando eu chorar. A febre começou a baixar de madrugada. O bebê voltou a choramingar. Um choro fraco, mas vivo. Luzia sorriu. Passou o pior. Ela ficou comigo até o sol nascer. Ajudou a dar remédio de novo. Ajudou a trocar os dois. Ajudou a limpar a água que tinha entrado na casa. Quando a chuva parou e o céu começou a clarear, ela se preparou para ir embora. Você não precisa ir, eu disse. Fica mais um pouco. Ela balançou a cabeça. Tenho que voltar. Mas eu volto amanhã e não vou ser a única. Como assim? Ela sorriu cansada. Rita, você acha que é só você que está cansada de ver gente poderosa pisando em gente fraca? Dr. Vitor não é querido aqui, e todo mundo sabe o que ele está tentando fazer. Ela colocou a mão no meu ombro. Você não está sozinha nisso. E foi embora, deixando só o rastro de lama no caminho. Fiquei ali, parada na porta, olhando o sol nascendo por entre as nuvens que se afastavam. O céu estava limpo de novo, lavado, novo, e pela primeira vez, desde que tudo tinha começado, eu senti algo diferente. Esperança.
Fim do capítulo 4. Continue 20, 27, capítulo 5. O chão que sustenta a luz da manhã depois da tempestade era diferente. Mais limpa, mais clara. Como se o mundo tivesse lavado a dor da noite e deixado o sol essencial. Eu estava sentada na varanda com o bebê menor no colo, o que tinha tido febre, enquanto o maior dormia tranquilo no colchão lá dentro. A febre tinha baixado de vez. Ele tinha tomado leite. Tinha até esboçado um sorriso torto quando eu fiz cócegas na barriguinha dele. Tava vivo, tava bem. E eu também tava, cansada, machucada, mas viva. O sol subia devagar, secando a lama, fazendo o vapor subir da terra molhada. O cheiro era bom, cheiro de recomeço. Foi quando ouvi o barulho. Não era só um carro, era vários. Levantei, alerta, segurando o bebê com mais força. Será que era o Dr. Vitor? Será que ele tinha voltado com a polícia, com o conselho, com papel assinado para tirar os bebês de mim? Meu coração disparou. Mas quando os carros apareceram na curva da estrada, eu vi. Não era caminhonete preta, não era viatura. Era a caminhonete velha do seu Nonato, o carro da Luzia, a moto do Tonho, que trabalhava no armazém, a bicicleta do Zeca, que morava perto da igreja. E mais gente, gente a pé, gente que eu conhecia de vista, gente que eu nem sabia o nome, todos vindo em direção ao sítio. Parei no portão sem entender. Seu Nonato desceu primeiro, tirou o chapéu. Bom dia, dona Rita. Bom dia, respondi devagar. O quê? O que está acontecendo? Luzia veio logo atrás, sorrindo cansada. A gente veio ajudar. Ajudar? Tonho se aproximou carregando um saco grande nas costas. Trouxe leite em pó, próprio para beber, e fralda. Comprei do meu dinheiro mesmo. Zeca mostrou uma sacola. Remédio, para febre, para dor. O que o farmacêutico disse que podia precisar. Uma mulher que eu não conhecia bem, acho que se chamava Marlene, estendeu um pacote. Roupinha de bebê. Era do meu neto, mas ele já cresceu. Tá limpinha, passada. Fiquei ali parada, sem conseguir falar. Um por um eles foram chegando, trazendo coisa, trazendo ajuda, trazendo presença. Seu Nonato colocou a mão no meu ombro. A gente sabe o que o Dr. Vitor está tramando, dona Rita. E a gente não vai deixar. Mas por quê? Consegui perguntar com a voz falhando. Por que vocês estão fazendo isso? Luzia sorriu. Porque criança não se abandona. E porque gente boa não se deixa sozinha. Tonho completou. E porque já estamos cansados de ver homem rico passando por cima de gente pobre. Se a senhora cair, a gente pode ser o próximo. A gente tem que ficar junto, disse Zeca firme. E ali, naquele chão de terra vermelha, debaixo daquele sol forte, eu entendi. Não era só sobre mim. Não era só sobre os bebês. Era sobre resistir. Sobre não deixar que a força esmagasse a dignidade. Sobre mostrar que gente pequena, quando se junta, vira gigante. Eles passaram o dia inteiro no sítio, consertaram a cerca que tinha caído com a chuva, tamparam os buracos do teto que vazavam, limparam a lama que tinha entrado, organizaram as coisas. As mulheres se revezavam cuidando dos bebês, ensinavam eu a trocar fralda direito, a fazer o leite na medida certa, a perceber quando estavam com fome, com sono, com dor. Eu nunca tinha tido isso. Nunca tinha tido gente em volta, nunca tinha tido ajuda de verdade. Depois que o Zé morreu, eu aprendi a fazer tudo sozinha, a carregar tudo sozinha, a não pedir, a não esperar, a não precisar. Mas agora, vendo aquela gente toda ali, trabalhando, rindo, ajudando, eu percebi o quanto eu tinha carregado peso desnecessário, o quanto a solidão tinha sido uma escolha, não consciente. Não desejada, mas uma escolha. E agora eu estava escolhendo diferente. No fim da tarde, quando a maioria já tinha ido embora, seu Nonato ficou mais um pouco. Sentou comigo na varanda, ficamos em silêncio, olhando o céu mudar de cor. Dona Rita, ele disse, depois de um tempo, eu preciso te avisar de uma coisa. Olhei para ele.
Dr. Vitor não vai desistir, ele já está mexendo os pauzinhos, já falou com gente da prefeitura, do fórum, ele vai tentar de tudo para tirar esses bebês daqui. Engoli seco. Eu sei. Mas a gente também não vai desistir. Ele continuou firme. A gente vai ficar de olho, vai aparecer aqui, vai fazer barulho se precisar. A senhora não está sozinha, entendeu? Acenei, sentindo a garganta apertar. Ele levantou, colocou o chapéu de volta. E mais uma coisa, dona Rita, a senhora é mais forte do que imagina. Sempre foi. Foi embora antes que eu pudesse responder. Fiquei ali, sozinha de novo. Mas diferente, porque sozinha não significava mais abandonada. Os dias seguintes foram difíceis, mas diferentes. Dr. Vitor tentou mesmo. Mandou gente fiscalizar, mandou papel, mandou ameaça. Mas toda vez que alguém aparecia, tinha gente junto comigo. Luzia, seu Nonato, Tonho, Marlene, outros. Eles ficavam na varanda, presentes, firmes, calados, mas firmes. E isso fazia diferença. Os bebês cresciam, devagar, mas cresciam. O maior já sentava sozinho. Ria quando eu fazia careta, agarrava meu dedo com força quando tinha medo. O menor era mais quieto, mais desconfiado. Mas de vez em quando achava que ninguém estava olhando, ele sorria. E aqueles sorrisos valiam mais do que qualquer coisa. Eu aprendi a ser mãe sem nunca ter sido. Aprendi que amor não nasce do sangue, nasce da escolha, do cuidado, da presença. Aprendi que medo faz parte. Que dúvida faz parte, que cansaço faz parte. Mas também aprendi que a gente aguenta muito mais do que imagina quando tem motivo para aguentar. E eu tinha 2 motivos, 2 pequenos, 2 frágeis, 2 que dependiam de mim para continuar vivos. Foi numa tarde quente, dessas que o tempo parece parar, que eu estava sentada no chão do celeiro com os 2 bebês. O maior tentava engatinhar, ainda não conseguia. Mas tentava, empurrava o corpinho para frente, caía, tentava de novo. O menor estava no meu colo, olhando tudo com aqueles olhos atentos. E foi ali, naquele momento simples, naquele silêncio cheio de vida, que eu senti paz. Não era felicidade, não era alegria, era paz. A certeza de que, apesar de tudo, eu estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. E que o Zé, onde quer que estivesse, estava vendo, estava sabendo, estava aprovando, porque ele sempre soube que o meu coração era maior do que a minha força, e que era exatamente isso que me mantinha viva. Olhei para os 2 bebês, sorri. Vocês nem sabem ainda, eu disse baixinho, mas vocês me salvaram tanto quanto eu salvei vocês. O maior parou de tentar engatinhar e me olhou. Deu um sorriso banguela. O menor agarrou meu dedo, apertou-o, e naquele aperto pequeno eu senti tudo. Senti que valia a pena, que valeu cada noite sem dormir, cada medo, cada dúvida. Porque às vezes salvar alguém é a única maneira de salvar a si mesmo, e eu tinha me salvado. Não da solidão, não da dor, não do luto, mas da desistência, da resignação, do vazio. 6 meses depois, os bebês já estavam maiores. O maior engatinhava para todo lado. O menor começava a sentar sozinho. Eles riam, brincavam. Enchiam a casa de barulho. E aquele barulho era a coisa mais bonita que eu já tinha ouvido. Dr. Vitor acabou desistindo. Não porque quis, mas porque percebeu que não ia ganhar. Não contra uma comunidade inteira. Não contra gente que decidiu ficar em pé. O sítio continuava simples, continuava pobre, continuava difícil, mas agora tinha vida, tinha riso, tinha futuro. E toda vez que o sol nascia vermelho no horizonte, eu ia para a varanda, segurava meu café e olhava a terra, olhava o céu, olhava os bebês brincando no quintal e agradecia. Agradecia por ter parado, por não ter seguido em frente fingindo que não viu, por ter escolhido o peso, porque o peso do céu é leve
comparado ao peso da consciência, e o peso do chão, quando tem raiz, sustenta qualquer tempestade. Fim.